Um assunto que começou em 2019 e nós vamos receber um super convidado agora. Super convidado. Doutor, se o senhor quiser tomar o seu lugar aqui, fique à vontade, sente aqui com a gente. O senhor é de ter frio ou o senhor é de ter calor? Então aí o senhor vai estar bem demais. Fica à vontade, puxa o microfone para onde o senhor quiser, deixa o microfone pertinho. É frontal, frontal. Rapaz, o cabo entende tudo é isso. Já pensasse. Quem está aqui conosco, e é uma honra ter o senhor aqui. Por favor, meu amigo Álvaro, o senhor que fez o convite, apresente o nosso É convidado. com muita honra que o programa das 11 recebe hoje o juiz Luiz Rocha. Prazer, doutor. Muito E bem. que a gente possa vir a comentar sobre o caso do edifício Holiday lá em Boa Viagem, né? Porque essa semana o edifício passou por uma vistoria. Sábado, deixa eu ler a notícia que Sábado, a agora que gente você. conversa. Doutor, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo e pela. Não, o senhor está sendo magnífico com a gente aqui, porque é uma coisa para a gente explicar para os cidadãos de Recife mesmo, é importante. Acho que é justo, é uma excelente iniciativa, na verdade, Eduardo, eu já tive várias entrevistas ao longo da história da interdição do Holiday e já tive a oportunidade de oferecer explicações. Eu sou muito demandado no meu próprio perfil no Instagram. Sim. Eu tive que me afastar do judiciário agora no início do ano, no dia 2 de janeiro, eu me afastei do judiciário, assumi um colega que é juiz de Goiânia, na verdade, o tribunal designou ele para lá. Houve algumas mudanças e a gente daí para frente, a gente está só observando, só acompanhando, mas toda a história do Holiday. O senhor conhece tudo a fundo. Não, foi tudo comigo. A interdição fui eu que ordenei a interdição e a desocupação do prédio. Que para mim foi um acerto enorme, viu? Eu acho que a população, vamos dizer assim, aprovou aquela decisão. Aprovou, assim, eu tive muito apoio da imprensa local, da mídia de modo geral, né? Foi muito apoio. E até porque eu precisava explicar às pessoas, e não há veículo mais forte do que, vamos dizer assim, a mídia. Não tem mandado judicial que supra a oportunidade do juiz conversar com 3.000 pessoas que se encontravam dentro daquele prédio. É verdade. Então, praticamente não houve nenhuma alteração desde que eu me afastei para a política. Desde que eu me afastei no dia 2, a intenção nem era essa de início, mas surgiu uma oportunidade e a gente enveredou para uma outra área, que é a área do serviço público, mas numa outra ótica, que é a parte política. Mas o juiz desse processo todo fui eu ao longo desses 4 anos, 2019 e 2023. Doutor Luiz, só para a gente contextuar com o pessoal que está em casa, então, sábado agora, o que aconteceu foi o seguinte: o edifício Holiday passou por uma vistoria, que era uma vistoria oficial, né? Tem uma imagem aí para a gente colocar. Os técnicos avaliaram o prédio para definir a precificação para ser estabelecida no leilão da estrutura. Resumindo, o edifício vai ser leiloado, tá? Porque não tem condição, do jeito que ele está, de abrigar pessoas. E deve ser, obviamente, um leilão para que ele seja demolido e construído outro imóvel. Então, assim, a gente está pegando. Tem um repórter da Folha, ele faz, né, uma explicação do que aconteceu. Tem esse vídeo aí? Já está no ar. É porque eu não estou retornando aqui. Vê aí. É porque a gente está sem retorno de ar, né? Eu estou olhando ali, estou só com Deixa eu botar aqui para o senhor. Você tá rápido. Agora eu tô vendo. E pronto, eu boto aqui para o senhor fica olhando aqui. Então, assim, a gente tem aqui os nossos comentários, mas aí tem uma imagem aí dividindo tela, mostrando a vistoria. E tem, salvo engano, aí um repórter da Folha que ele dá um resumo, mas o resumo é basicamente esse. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Foi feito lá a vistoria. E, bom, o juiz que está aqui na frente da gente foi o que pegou o caso no início. E qual era o caso no início? Existia um grupo de moradores, eu me lembro bem, o Rufino era o cara que estava na frente. O Rufino era o síndico. Era o síndico. Tinha problema lá com moradores e tal. Mas o fato é que o prédio estava largado às traças. Eu entrei naquele prédio, fiz entrevistas, eu era repórter naquela época. Eu acho que você chegou bem entrevistado. Entrevistei também. Foi. Mas principalmente ali tinha bocas de fumo, ali tinha prostituição. Muita. Principalmente, eu acho que o tráfico comandava aquele edifício. Era um negócio assim de filme. Eu vou contar uma história. É isso que eu queria que o senhor começasse do começo. Vamos lá. Eu vou começar num particular para o pessoal que está nos acompanhando agora.
vai ter uma historinha inédita que saiu em poucos lugares aí, eu acho que não saiu em canto nenhum. Logo no início, a gente providencia na desocupação, e aí por volta assim mais ou menos das 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação de um oficial da PM, da área especial da PM, dizendo: doutor Rocha, nós vamos ter que esvaziar de qualquer forma o Holiday agora, porque a gente está com uma suspeita de bomba dentro do prédio. A probabilidade é pequena, mas a gente tem que tomar. Oh Deus, não era BOP ainda, era CIOI. CIOI. Era o CIOI. Sim. E eu sempre tive uma excelente relação com a Polícia Militar. Todo o trabalho ali foi feito à mesa com todos presentes. A gente nunca fez, Eduardo, uma audiência no sentido de chegar Me lembro. e dizer assim, fica todo mundo lá fora, vai entrando um por um. Todos os entes acompanhavam. Todos estavam sentados à mesa e todas as decisões que eu prolatei naquele processo, eu vi todos simultaneamente. E na primeira ocasião, tinha umas 18 pessoas dentro da sala e estranharam, disse: o senhor vai mandar a gente sair? Eu disse: não, todos aqui vão dar a sua posição, vão ter a oportunidade de se manifestar pela decisão de interdição ou não, um na presença do outro. A CELP vai dizer o que quer, a prefeitura vai dizer o que quer, o Holiday vai dizer o que quer. Eu me lembro, o senhor permitiu a imprensa também. Não, completamente, transparência absoluta. E graças a Deus que a gente construiu assim, que as pessoas entenderam. Então, eu recebi essa notícia, eu disse, coronel, é efetivo, major, era o major, é efetivo isso. Disse: olha, a gente lida com um nível de segurança que a gente não pode, já está constatado o artefato lá, parece que tem uma arma junto também com a maleta e tal. Cara, eu não sabia disso não. Mas ninguém sabe disso. Você está fazendo um furo, embora seja uma matéria antiga, você está fazendo um furo no seu programa, porque eu nunca fiz um comentário, eu me lembrei disso agora aqui no início. Obrigado pela confiança. E aí eu cheguei e disse: olha, faça o que for necessário. E o andar todo inicialmente foi evacuado, logo foi encerrado tudo que tinha lá, mandado sair todo mundo, e foi tirando o pessoal, e o pessoal do esquadrão antibombas subiu. Quando o pessoal subiu, que chegou lá, lembre-se que não tinha elevador, foi um dos andares altos. Escada caracol lá. E aí o pessoal, quando chegou lá, foi descoberto o que era. Não era bomba. Era uma pasta 007 e com um fuzil feito de madeira. Ou seja, como a pasta 007 fedia muita maconha, já saberia para que servia aquela pasta. Sem dúvida. Não é? Foi recolhido esses dois artefatos, mas depois, nas averiguações, ficou constatado que era de um suposto traficante que tinha sua boca ali dentro do prédio. E aí ele, de vez em quando, aparecia com aquele fuzil para dizer que tinha um fuzil dentro do apartamento dele. E a pasta, possivelmente, ele colocava essa pasta com droga dentro, guardada em outro lugar, porque foi achada exatamente dentro de uma caixa de energia. Ou era de energia ou era de informática, uma daquelas caixas que fica no prédio que não tinha mais nada dentro, ele usava aquilo como um lugar para guardar, vamos dizer, os artefatos dele. Então, na verdade, o Holiday, ele se inicia com um trabalho conjunto da prefeitura e do Corpo de Bombeiros Militar, não é? O nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, há quase 20 anos, reclamando, dizendo que não tinha condições, o prédio que se encontrava no estado de abandono, o condomínio não dava resposta às necessidades, o síndico não tinha nenhum prestígio, vamos dizer assim, não tinha nenhuma confiabilidade, o pouco que ele arrecadava, não é, dos condôminos, não dava para poder cobrir, ou ele até hoje, Eduardo, não se sabe uma conta bancária do Holiday, era tudo recebido pelo síndico em dinheiro. A gente não tem um livro de prestação de contas, porque foi nomeado, eu determinei uma intervenção dentro do condomínio e nomeei um administrador judicial. Sim. Doutor Osifran, não é? E esse interventor, ele trabalhou em todos os sentidos junto à Justiça do Trabalho, Justiça Comum, atrás das ações que existia e atrás de contas bancárias também. Não se encontrou nada, encontrou aquela conta da vaquinha que o dinheiro foi todo tomado pela Justiça do Trabalho para poder pagar a despesa trabalhista. Porque tinha muitas. Era um absurdo, o descaso. Ali embaixo, ninguém sabe como não tinha tido já um incêndio, porque
aquelas carrocinhas que se usava na beira da praia em Boa Viagem, se eu não estou enganado, o número 70 carroças eram todas guardadas no entorno do Holiday. Você imagina aquilo ali, boa parte dela era de madeira, usando fogareiro, Uhum. e por sorte nunca houve um incêndio, né? Era toda utilizada lá e quem recebia os valores era o síndico da época. Né? Mas não nada, o prédio tinha um estado de abandono terrível, tinha um estado crítico numa área de risco de 1 a 5 era 4, né? Mas eu acredito até que se fosse reavaliado na Era época, 8. era para 5, Era de 8. incêndio. Aí a pessoa, o estrutural, não, o risco maior do Holiday, apesar dele apresentar fissuras e tal na estrutura de concreto, o risco acentuadíssimo era de incêndio. E aí não tem estrutura que suportasse um prédio daquele de 17 andares, 456 unidades, ter um incêndio ali dentro seria um desastre, seria uma Total. catástrofe, não Sem só no prédio. elevador, descendo É, por escada e outra coisa. Ó, a quantidade de fio que eu vi ali dentro. Assim, tinha ferragem exposta, tinha tudo, E é uma coisa que vem se arrastando desde os anos 90, mas, pelo menos, mas né? eu já vi muito prédio abandonado. Mas a questão, você tem um prédio abandonado, ele tá abandonado, não tem gente lá. Tá. Mas era um prédio abandonado, lotado. é, Lotado. é exatamente isso. Eram 3.000 pessoas, assim, mas muitas famílias. E eu distinguiria hoje a situação do Holiday, não era como grave, não, era de insustentabilidade. No dia da audiência, nós tínhamos 12 instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, Prefeitura, tinha 12 instituições, inclusive a igreja que manifestou interesse, porque tinha uma igreja no salão de festa do Holiday. Não é? E até o padre, na época que estava presente, apelou para a minha cristandade em relação àquilo. Eu disse: Padre, eu sou uma pessoa cristã, de fé, de muita temência a Deus, mas eu lhe digo uma coisa: aqui eu sou juiz e eu tenho que aplicar a lei. E É a até lei por dos ser homens. cristão, você queria salvar vidas. Não, eu disse o tempo todo, olha, eu nunca vi uma coisa, porque eu abri as portas do fórum, da 7ª Vara da Fazenda, para que a gente pudesse, Eduardo, ter absoluta transparência do que o judiciário estava ali resolvendo, do que eu estava decidindo, do que as instituições participavam. Eu me recordo que uma das maiores emissoras teve um dia que eu nunca vi isso. Eu gravei para a primeira edição do Jornal pela Manhã, no mesmo dia. Gravei para a Pode segunda falar qual foi a edição. emissora aqui, pode tudo. Viu? A Globo, Sim. eu gravei de manhã, eu gravei um ao vivo, Hã? no Bom Dia Pernambuco, Sim. e gravei o NETV primeira edição e o segunda edição para um único dia. Eu nunca vi isso, nem acompanhando, quando você tem uma situação mais difícil que você tem de catástrofe, até acontece. Mas dentro de uma situação regular, como nós estávamos caminhando, não acontecia. Mas graças a Deus que nós tivemos essa oportunidade para explicar para aquelas pessoas que o objetivo maior, como eu dizia e continuo dizendo, era salvar vidas. Eles não tinham noção do risco que eles estavam correndo. No dia da audiência, antes de decretar, eu guardei uma surpresa. Eu pedi ao tribunal para poder colocar vans, porque eu queria fazer uma diligência dentro do prédio, junto com as pessoas e as instituições que estavam ali. Então, terminada a audiência, o pessoal, não, a gente pode isso, não, assine o termo, a audiência continua lá no prédio. Não, mas a gente vai, eu disse, tem uma van aí, não precisa ninguém sair de carro. Eram 2 vans do tribunal, com escolta, com tudo, para ninguém ter receio de ser hostilizado. Até que nós fomos muito bem recebidos. Aí eu fui no porão. Quando eu cheguei, você viu ali fora, quando eu cheguei no porão, na parte elétrica, eu acho que não tinha um único contador de energia, medidor de energia. Sim. Não tinha uma só chave que tivesse funcionando ali dentro do porão. Tinha 1,5 palmo mais ou menos de água misturado com fio, com parte elétrica. Um emaranhado de fio em cima gigante. E aquilo tudo ligado direto. Gabiru, aqueles gabiru enormes, passando por todo o canto dentro da água, que teve gente que voltou com medo. Eu fui lá e vi. Um detalhe que pouca gente sabe, que não vai saber, eu estava sabendo também, eu acho que a partir de hoje, mas ali não era a minha missão. Sim. Eu sou técnico em eletrotécnica. Eu sabia exatamente da questão elétrica que estava ali naquele prédio. Técnico da coisa. Então eu olhei assim, claro que eu ia ouvir os peritos ali, minha opinião era indiferente, mas eu precisava ter aquela avaliação, como eu fiz muitas vezes, como eu fui para dentro de uma UTI, dentro de um serviço de isolamento, quando houve a Covid. Eu fui para dentro da UPA da Caxangá ver
um paciente que tinha pedido um leito de UTI, porque na época que estava faltando leito de UTI. Sim. Então, eu sempre fui de fazer diligência, sempre fui de ter a decisão dentro dos meus olhos. E assim foi o Holiday. Quando eu andei por dentro do prédio, eu fiquei horrorizado ali embaixo. Eu disse, o risco é grande. Nós iniciamos a desocupação. 5 dias depois, poucas pessoas comentam isso, houve o boato de que a CELP tinha desligado a energia do prédio por determinação minha. Não foi. Lembro disso. Não Saiu na foi. mídia isso. Lembro, Não foi. lembro. Aquilo foi um curto-circuito que deu dentro da tubulação, que vai da rua até dentro do prédio. E que a CELP precisou cortar para não dar um incêndio. Não, fundiu os fios, não tinha mais como ligar. Por ali não tinha. Só que o prédio, ele tinha várias ligações clandestinas. Essa era a principal que entrava dentro do prédio. Do lado, por trás do prédio, que na frente é a rua Salgueiro, por trás é outra rua que vai para Domingos Ferreira, tinha um cabo enorme, espesso, um cabo de fornecimento central que saía do transformador clandestinamente e entrava dentro do prédio para fornecer energia a vários andares. Então, as pessoas, de modo geral, dentro do prédio não pagavam energia. Não é? E o risco acentuado de incêndio era grave. Agora, isso há quanto tempo? 20 anos, Eduardo, bombeiro insistindo, fazendo vistoria, entrando com multa, fazendo autuação, e as pessoas não tomavam conta. O resultado é que o Holiday, um ícone dentro de Recife, referência como Copan em São Paulo, quer dizer, começou a entrar num processo de decadência, isso desde o início, com o agravamento da prostituição, porque, na verdade, aquilo foi um modelo novo para 1957, Sim. que está sendo retomado hoje, que é a unificação de habitação com lojas. Como tem prédios ali perto do shopping, Recife. E, salvo engano, foi a primeira vez que teve os flats, né? Porque são apartamentos pequenos e tal. Porque a ideia era apartamentos de veraneio para vir estudantes. A ideia era puxar essa O clientela. Holiday, por sinal, foi o primeiro edifício de Boa Viagem em grande porte a ser erguido ali, praticamente à beira-mar. Você olha a foto antiga da época, que você não É. vê nada ao É. redor Holiday. dele, É. só o Holiday. É. Então, era um prédio magnífico, foi construído assim com um projeto de edificação, Arquitetura, né? de arquitetura e de utilidade, né? A finalidade social dele, que era juntar, era apartamentos integrados, que era apartamento 2 tipos, 1, 2 quartos, e lojas comerciais, quer dizer, a pessoa estava com tudo ali, né? Então, ele foi Só que se é que tá sem deteriorando. manutenção, os anos vão passando, você tá ali Isso, perto do mar, isso. tem maresia, tem É. tudo. Eu não sei em que ponto da história, não sei se o senhor teve acesso a isso, pesquisou, mas em que ponto da história o Holiday deixou de ser essa coisa inovadora e começou a... Olha, ele começou desde o princípio que o Holiday ele teve um desvio de finalidade. Porque há quem diga que mesmo inicialmente, algumas pessoas que tinham condições, época que não tinha motéis, então era comum as pessoas alugar ou comprar apartamentos para ter aquela casinha ali, aquele O matadouro. matadouro, o famoso matadouro, o teu cafofo. Pronto, era comum já naquela época. A natureza humana, ela se sobressai em qualquer fase da história. Verdade, é verdade. Então, desde o início, agora, o que foi que gravou o Holiday? Isso é uma avaliação minha depois de todos esses anos conversando com quem está lá ocupando, o grupo de moradores, né? Eles são em muito conflito entre eles, que foi também o que agravou. A falta de entendimento nos levou a uma decisão, foi um dos fatores que nos levou à ideia do leilão, não é? E essa história toda do Holiday, ela começa a definhar quando o Holiday começa a fazer má utilização de seus recursos. Não é que há um síndico, outro, um paga, outro Por não não ter paga. controle, é dinheiro, é não sei o quê. E algumas pessoas, percebendo essa história, Eduardo, o que foi que fizeram? Eles começaram a abandonar o prédio e alugar, e o prédio começou a ser desocupado, apartamentos desocupados eram invadidos e alugados. Uma grande quantidade de pessoas que moravam no Holiday quando a gente interditou e desocupou, simplesmente se retiraram. Você não vê grandes grupos no Holiday reivindicando soluções. Você vê o mesmo grupo, meia dúzia de um lado e meia dúzia do outro, para 476 proprietários. Porque a maioria ali não tem escritura, não tem nada. São os donos. Não, e não é só a ocupação. Essas pessoas que ocupavam, ela tinha, vamos supor, 3, 4 apartamentos, tinha gente que tinha 8 apartamentos, todos invadidos
e alugados, com uma suposta legalidade na medida em que eles alugam um apartamento, tem uma família morando. As pessoas acharam ruim, claro, mas o que é que aconteceu? Essas pessoas saíram de lá e foram ocupar outro imóvel em outro lugar. Né? Elas passaram a ocupar outros imóveis, alugaram, ela pagava ali R$300, 250, R$400 e foram pagar, porque em outro lugar ali ia pagar R$1.000, R$1.500. Muitos foram prejudicados, pessoas que regularizaram, tiveram inicialmente o apartamento comprado à posse, entraram com ação de uso capião, regularizaram, mantinham o condomínio pago. São várias pessoas que Deu tinham... para distinguir, deu para separar esses grupos, doutor? Deu tranquilamente. Sabe por quê? Eu Porque pergunto porque, assim, esses que estavam certinhos, que realmente eram donos do apartamento, o grande medo das pessoas é que esses sejam os prejudicados. Os outros não, porque a gente sabe que teve invasão ali, à torta e à direito. Mas deu para separar e essas pessoas vão ser compensadas, porque é uma preocupação grande. Veja, ao longo desses 4 anos, ao longo de toda essa trajetória, né, mais de 4 anos já, a gente teve o primeiro ato que foi, vamos dizer assim, crucial, foi a interdição. Foi uma medida judicial cumprida com muito esmero, porque como eu sentava quase que semanalmente com todos, né, o que é que acontecia? A gente teve condição de construir uma solução muito tranquila, na medida em que a gente colocou o serviço social do município à disposição, o transporte para os bens das pessoas que não tivessem condição de locar, abrigo em condições decentes de recepcionar as pessoas. Eu digo todo o tempo, eu não posso reclamar do município do Recife, em momento algum, em gestão nenhuma. Todas as gestões se preocuparam, vamos dizer assim, em atender as solicitações que eu fazia. Sempre era conversado antes, chamei em determinados momentos de crise, chamei a polícia e o pessoal para conversar, ter uma reunião só com a área de segurança. Nós estávamos tendo invasões, depredações, roubo. O condomínio não tinha condição de botar um vigilante. Esse foi o ponto crítico. Eu lembro, botou os tapumes, o pessoal retirou os tapumes, subiu, começou a roubar as coisas. Claro, você sabe quantas vezes foi substituído aquele tapume? Eu imagino. 11 vezes. Eu imaginava até mais. Foi 11 vezes a prefeitura colocando o tapume de volta. E aí foi quando eu encerrei, eu disse, olha, nós vamos adotar um outro sistema, não dá mais para esse. Aí advogados entrando em crise um com o outro, pessoas que queriam muito mais os holofotes do que trazer uma solução. Sim. O projeto, nós estamos aqui com o projeto, meu amigo, papel suporta tudo. Você pode botar o projeto fazendo do Holiday um L ponto lá em cima, o que você quiser. Só que eu quero saber quem executa. Quem vai fazer, trazer o recurso para poder fazer ali. Até de início, né? Houve uma preocupação da igreja e querendo que eu liberasse, eu disse, não libero, está havendo desprendimento de pedaço da fachada e eu não vou fazer isso, me perdoe, mas não vou fazer, não faço para ninguém. A empresa que mantinha um outdoor lá dentro, ela queria entrar para poder fazer a manutenção, eu digo não, porque eu não vou assumir a responsabilidade pela morte, não tem capacete que resista a um pedaço de concreto daquele caindo de cima do acabamento de uma fachada. 17 andares. Eu tinha informação e não ia fazer. Então, essa fase transitória, nessa fase já desocupada do prédio, nós fizemos audiências com o pessoal, nós tivemos uma audiência pública que foi um marco importantíssimo, Eduardo. Nós tivemos uma audiência pública que juntou, inclusive, o presidente da Alep na participação. O presidente da Alep, na época, o deputado que era presidente da Alep. Nós tivemos políticos participando, vereadores participando, empresário do setor construtivo. Eu me reuni com o CREA e os diretores do CREA em busca de uma solução. Lembro dessa reunião. Eu não fiquei exclusivamente dentro do gabinete para poder esperar que eles resolvessem. Quando eu vi que eles não resolviam o problema, o problema ia muito além do que as medidas judiciais, não é? Eu fui para dentro do problema como um cidadão que tem interesse, como magistrado, que tinha um interesse em ver as pessoas que estavam prejudicadas e que tinham uma situação correta, tinham seu documento, estavam ali há 50 anos, tinham direito de posse real, tinham direito a uso capião, era só requerer, então eu fui para dentro. Conversei com o pessoal do CREA. Na época, o presidente do CREA, até um empresário muito conhecido da área de shopping center e tal, e os diretores estavam lá com um projeto, me receberam com um projeto na tela.
Isso nem foi divulgado e me explicaram tudo o que é que podia ser feito, o que não podia. Para restaurar. Era para restaurar, fazer o retrofit, que é o que eles chamam Sim. hoje, né? Não para demolir, não é? E aí a situação Era a que intenção inicial, era, doutor? Era em, fazer o em retrofit? momento algum, nem da minha parte, Hum, nem da parte dos empresários que falaram comigo, em momento algum foi levada a possibilidade de demolição. Uma demolição ali certamente encarecerá muito o custo de uma construção. Mas, pelo que eu vi de alguns empresários, a demolição pode justificar um metro quadrado muito mais caro na venda do que no retrofit. Eu acredito que o Holiday, por ser o Holiday, por tudo que ele representa como valor que ele pode agregar empresarialmente a uma construtora, como ele pode agregar a qualquer instituição que vá para ali, pela história dele, inclusive essa história de fase judicial desses 4 Sim. anos, seja mais interessante manter. E uma única hipótese que me disse foi o seguinte: não, a gente derruba e levanta com o mesmo projeto. Só que, claro, adaptando, por exemplo, uma das exigências do bombeiro era subir o giral, a parede do giral da escada, porque Certo. era muito baixo para a pessoa cair dali. Então tinha algumas coisas que era exigência do corpo de bombeiro. Porque era uma coisa antiga, é um prédio antigo, de 53, né? Se não me engano. 57. 57. É, É antigo o prédio. e 68 anos. 68 anos. E tem mais um detalhe: é mais fácil para o empresário preservar ali, porque hoje, se ele derrubar aquele prédio, ele vai construir a metade, o resto da metade é área verde, garagem, isso, aquilo, outro. Então, retrofitando, segundo eu fui informado, não é minha área de especialização, você tem um aproveitamento integral da área que está construída com as divisões de unidades como estão postas. Então, em termos. Mas dá para fazer aquela estrutura. O que eu vi ali, doutor, assim, eu entrei no Holiday, eu fui até lá em cima pela escada. O que eu vi ali dentro. Você acha que não recupera? Não, eu não sou engenheiro. Mas assim, até as ferragens já completamente. Aquelas ferragens expostas, eles tratam. Não é? Eles tratam. Eu não ia morar num prédio desse. Fica à vontade para atender, viu, doutor? Aqui é lindo, aqui é feito podcast, viu? Jornalista. Aqui é feito podcast. Atenda. Vá, é algum colega. É algum colega. Deixa eu ver. É o seguinte, Álvaro, eu entrei no Holiday. Não tô conseguindo. E assim, eu não moraria no lugar daquele. A Globo chegou a fazer, faz um tempinho isso, aquele TBT do NTV, e reproduziram um trecho de uma reportagem de Mônica Silveira, que em 97 ou 99 já mostrava a degradação do Holiday. E a gente, por exemplo, uma vez eu fui para Jaboatão, e quando eu voltei por ali pela Conselheira Guiar, a gente vê nitidamente a degradação da maresia, mas O que você vê por fora por fora, não por é dentro, 10% é ainda do que é por absurdo. dentro. É ainda não é mais 10%. absurdo. Agora, tem como a engenharia poder salvar essa estrutura? Segundo disseram, tem. Agora, a questão é quanto investido será feito isso? E ainda tem uma questão que seria aí eu já vou estar dando um pulo mais à frente, que seria nessa questão do leilão da estrutura. Vamos lá, a gente vai escutar o doutor falando aqui, mas desde 2019 eu sempre imaginei, eu vou ser muito sincero, eu acho que a história tem a sua função, eu acho que o prédio é histórico, que é um símbolo da arquitetura para o Recife, tudo isso. Infelizmente, não valorizaram essa história durante 50 anos. Não valorizaram a história. E chegou no ponto em que não dá mais para salvar essa história. A minha opinião pessoal. Não sei se o doutor vai concordar. Eu estava dizendo o seguinte, eu sei que tem um valor histórico, é um marco arquitetônico, eu sei tudo isso. Mas isso não foi cuidado durante meio século. E chegou num ponto que, na minha opinião, até para o entorno, a demolição do Holiday, a construção do novo empreendimento, valorizando mais aquela área, você traria muito mais benefícios do que manter o Holiday lá. Mas é uma opinião só. No caso que o senhor estava contando agora, em nenhum momento isso foi pensado em recuperar. Não, de fato, em nenhum momento, com os empresários que eu tive a chance de conversar, eu recebi empresário no fórum, que eu nem conhecia, pessoa do setor construtivo, dono de empresa, não é, que foi com advogado, pediu para ser recebido, eu recebi naturalmente, a gente está ali receptivo a qualquer pessoa que queira, muito mais em busca de uma solução quando a questão era o Holiday.
E o que ele me falou foi que não tinha interesse, não é, na parte de demolição para reaproveitamento da área, por conta das exigências construtivas da atualidade. Hum, Quer dizer, entre a terra e o mar, aí tem muita coisa que talvez encaminhe melhor. Tanto que, na minha decisão, não é, após todas essas histórias, todos esses movimentos, eu tratei e deixei isso claro que preferencialmente deveria ser acolhida a proposta de retrofitagem do prédio, de recuperação do prédio. Com relação à ferragem exposta, uma fissura de coluna, isso é a coisa mais fácil, vamos dizer assim, do é setor mesmo. construtivo tratar. É tranquilo. Ele abre aquilo ali, ele recompõe a ferragem, ele fecha novamente o concreto, né? Cria aquela, vamos dizer assim, aquela cicatrização ali e toca tudo, mantém tudo. Eu me lembro que uma das empresas, que até hoje eu não sei quem é, uma das empresas contratou um escritório especializado em perícias construtivas. O pessoal veio de fora, cavou, subiu, foi lá para o 17º andar, Sétimo. foi para cima mesmo, para a laje, desceu avaliando tudo, chegou embaixo, cavou nos pilares, aqueles pilares gigantes lá, cavou uns 2 metros, analisou tudo e foi embora. E o pouco que eu conversei com, porque eu também não me perguntei, foi um pedido para uma Sim. análise pericial, eu deferi, e deferi ficou muito claro porque eles tentaram fazer e quase que o pessoal que estava lá tomava os equipamentos dele porque queriam exigir que eles pagassem alguma coisa para fazer a perícia. Aquele pessoal que estava por ali por baixo, Aham. zanzando, eu não sei se foi os noiados, o que é que foi, eu sei Que agora que dizendo, ficou um entorno ali muito prejudicado socialmente também, porque a frequência do prédio se tornou. E tinha pessoas de bem lá, tinha senhoras de idade que eram reféns daqui dali, é, pô. o próprio pessoal do prédio, essas pessoas de bem, o que mais desesperou eles foi a falta de perspectiva, quando eles perceberam que não era uma coisa para se resolver Rápido. rápido. Mas a situação de muita gente que morava lá era ruim. E quem estava ali no entorno estava sofrendo assalto, estava Exato. sofrendo a abordagem assim Era ostensiva. tráfico, era É, sexo, era é. prostituição, era tudo. Tudo. Então, essa questão, Eduardo, na audiência pública, nós abrimos as portas para todo mundo falar. Para você ter uma ideia, a audiência pública finalizou com uma confusão entre duas advogadas dos dois grupos querendo se agredir. E aí eu mandei cortar a fala das duas, porque a gente fez, essa foi na época, inclusive, da pandemia, nós fizemos essa audiência de forma Remota, né? Sim. remota, não é? E foi muito ruim isso, e cortei, encerrei, não é? A gente recebeu todas as vezes que o pessoal do Holiday quis ser recebido, eles estavam sendo recebidos, não é? Eu recebia um grupo, recebia outro, explicava que eles estavam colocando dificuldade numa solução do problema, porque eles mesmos não se entendiam. Um grupo queria uma coisa, outro queria outra, um chamava outro de bandido, outro chamava outro de bandido. Isso quase entra processo. Eu disse aqui não. Pra você ter uma ideia, o condomínio ainda chegou a levar uma multa por litigância de má-fé por conta das atitudes que estavam tomando dentro do processo, Sim. criando polêmica, pedindo reexame de decisão, decisões que já tinham sido ultrapassado o prazo para recurso. Então, de maneira geral, a gente deu todas as oportunidades possíveis para que o pessoal do Holiday encontrasse uma solução de autogestão, onde eles encontrassem uma parceria, onde eles buscassem parceiros que Sim. pudessem recuperar o prédio e eles permanecerem. Essa, apesar das críticas que a gente teve lá atrás, no início, estão interditando o Holiday porque querem entregar para a iniciativa privada, alguém Sim. vai ganhar dinheiro. Sim. Em momento nenhum não houve isso, e veja, 4 anos, não é? O empresariado até que tentou chegar próximo, mas Que isso era totalmente previsível. mas o pessoal criava uma situação. Eu me recordo que um desses empresários disse: Doutor Rocha, não há menor possibilidade de diálogo. Nós mandamos nosso pessoal fazer um contato e é um grupo norte e outro para o sul. Isso. Na verdade, dentro do grupo não tem nenhum proprietário com escritura. A situação é grave e a gente não tem como resolver, porque parte das pessoas, não, a expressiva maioria, Eduardo, Álvaro, foram embora. Foram embora. Quem ficou ali e está sofrendo são pessoas que
regularizar o imóvel. Você acredita? Eu vou dar um exemplo para você. A Caixa Econômica tem um apartamento lá dentro. A Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal. Por quê? Agente financiador, Sim. o camarada não pagou, o imóvel continua com ela. Exatamente. Se você pedir a relação, porque eu consegui, a prefeitura providenciou e trouxe, eu tenho a relação de todos os proprietários legais. Aquele que está lá registrado no cartório do Registro Geral de Imóveis. Qual é a percentagem disso aí? A porcentagem disso dos De quê? 400 e tantos apartamentos? Quantos estão legalizados? De proprietários, Proprietário. existem em todas as unidades. Não Proprietário tem proprietário tá lá o nome, João Maria dos Santos, Francisco José da Silva, não sei o que, tá lá. Caixa Econômica Federal, Banco tal, estão lá todos os proprietários. Agora, esses proprietários são os que estão dentro dos imóveis? Provavelmente que não, porque nós publicamos edital, nós fizemos chamamento para a pessoa regularizar dentro do processo. E Mas aí vamos lá, num caso bom, leiloou, vamos supor que vai agora demolir, vamos supor. Esses proprietários que estão na prefeitura é que vão receber. O que eu comecei lá atrás, porque foram eles que me pediram um espaço. Eu recebi no fórum e me pediram, doutor, faça o leilão. A decisão, ela já era uma decisão visualizada, porque não tinha outro caminho. Mas eu me lembro que eu falei com a senhorinha lá que era proprietária, ela disse, por mim, leiloa logo esse negócio e resolve, porque Pronto, eu não aguentava mais morar era a única maneira, Eduardo, que eu tinha, não é, que a justiça tinha de vender o imóvel de maneira transparente, por um preço justo, e poder indenizar os proprietários ou os beneficiários que têm algum direito a ver. Quando nós chegamos nesse momento, inclusive a pedido deles, dos dois grupos, eu comecei a alinhar e dizer, sentei com eles e disse, olha, quem não tiver sua situação regularizada, não tiver uso capião, procure fazer, porque vai ser a única maneira que vocês têm de conseguir ter a sua indenização. De ter, vamos dizer assim, a justa indenização. Quando eu dei a decisão, que foi depois dessa reunião aí, que a gente teve meses depois, ou 2, 3 meses depois, porque eu dependia de um documento da prefeitura para dar essa decisão, que foi a ficha técnica. Eu não poderia dar uma decisão de leilão sem ter a ficha técnica do imóvel para que as empresas interessadas soubessem o que é que podia fazer ali, o que é que ele poderia modificar, o que é que ele poderia ter que manter. Então, para isso eu precisava da ficha técnica e num segundo momento, eu não me lembro, foi um outro documento. Por isso que houve uma distância, porque a prefeitura também suou para poder levantar esse documento. A gente está falando de registros bem antigos, não é? As imagens do Holiday aí, Tulinho, quando o doutor fala, e aí o senhor conseguiu esse documento. Aí a prefeitura apresentou esse documento, eu disse, excelente, era o que eu precisava. Então eu dei a decisão. Quando eu dei a decisão... Quando foi a decisão, doutor? Pergunta uma coisinha. 2019. Uma coisinha. Não, 2019 não. Isso foi interdição. 2023, Foi, deixa eu lhe dizer. Eu acho que foi no segundo semestre de 2023. Eu não me lembro se no mês de... No ano passado, então. Foi o ano passado. Tá. Quando eu dei a decisão, foi a mesma situação da primeira decisão. Eu nunca utilizei um assessor para tratar de processos como o do Holiday. Normalmente a gente tem uma assessoria como magistrado, né, que está ali para apoiar nas decisões repetitivas e tal, mas o Holiday eu conheço com profundidade cada passo, eu conheço as pessoas pelos nomes, eu recebi essas pessoas, eu fiz a audiência com elas. Aquilo da então eu peguei a decisão, comecei a maturar a decisão e eu disse, olha, a gente vai ter que fazer isso aqui. Não é? Aí eu dei a decisão assegurando o quê? Qual era o propósito da decisão? Foi uma decisão inédita, não se conhece uma decisão semelhante de determinado leilão de ofício, não tem. Não sabia. Eu sabia que poderia sofrer críticas por conta dessa decisão. Eu acredito que a história toda do Holiday é inédita. E aí eu disse, olha, o propósito é indenizar de maneira justa cada proprietário que está ali com seu direito inviabilizado há 5 anos, como existem outros prédios no Recife.
O Holiday não é o único caso dentro do Recife. Não, tem vários condomínios É. que o proprietário não paga condomínio há muito tempo, o condomínio entra com ação e aí o imóvel é leiloado para quitar a dívida do condomínio. Mas tem prédios Prédio sob inteiro. interdição dentro do Recife que está na mesma situação, ou seja, está ali, nem vai nem vem. Prédio com uma construção encaminhada, que está no meio da construção que não foi concluído. Certo. Prédio antigo que representa risco. Então a gente deu essa decisão, mas amparada pelo interesse público por uma única razão. O interesse público ele se sobrepõe ao particular. E aí onde foi Perfeito. que veio a decisão, que era o alicerce, a base que eu precisava ter. O prédio precisava ter a sua função social devolvida, como determina a Constituição. A Constituição diz que todos os imóveis têm que atender à função social. Sim. E a função social do prédio Holiday, do edifício do condomínio Holiday, ela tinha sido perdida há muito tempo. Era apenas ali uma edificação a criar problema para o entorno das pessoas que residem, aquelas famílias, para as pessoas que passam ali, inclusive para os proprietários que já não se serviam mais dos benefícios da moradia ou dos benefícios econômicos que seus imóveis poderiam dar. E que correu risco de vida, inclusive. Perfeito. Então a decisão... Eles pediam, os proprietários mesmo pediam, eles queriam sair dali, porque eles eram reféns do tráfico, eram reféns da briga dos grupos. Então termina que a decisão ela traz essa fundamentação, não é? Devolver a função social do prédio, devolver o prédio em condições de compartilhar a localidade ali, Rua Salgueiro, adjacências e outros prédios. É um quarteirão inteiro, né? Mas acima de tudo, proporcionar uma justa indenização aos proprietários sofridos. Eu tenho certeza de que as pessoas que tinham ali, mesmo o imóvel alugado e são proprietários de maneira regular, não é? Essas pessoas deixaram de receber seus aluguéis. Então, há uma intervenção, há um impacto social que, de fato, nós vimos lá atrás, quando a gente deu a primeira decisão em 2019, e por isso o meu empenho ao longo desses 4 anos, Eduardo, para tentar encontrar uma solução para essas pessoas e essas famílias. Não é? Eu me recordo bem, na desocupação do prédio, só tinha 2 famílias, ou foi 3, e era uma mãe e 2 filhos, uma senhora e 2 filhos, cada um com um apartamento. E o oficial encarregado da desocupação ligou para mim e disse: Doutor Rocha, o prédio está completamente desocupado, à exceção de 3 apartamentos, que é a mesma família, no mesmo andar. Eu estou subindo o negociador para poder o negociador ir lá falar com eles e, se houver resistência, a gente vai ter que tirar eles. Eu disse: não, capitão, eu vou pessoalmente aí. Eu vou conversar com eles. O senhor foi lá? O senhor mesmo foi lá? Foi. Porque... Que é uma coisa diferente, né? O juiz mesmo ir lá. Deu tudo muito certo. 470 famílias, vamos dizer assim, saíram de lá. Sem problema. Só tinha 3 famílias que estavam insistindo na permanência. Não é? E aí, o que é que acontece? A gente, ali naquela situação, tinha que ter uma solução. Aí eu vou subir um negociador, um oficial da Polícia Militar, para dizer: a senhora desce, que ele não vai dizer nesses termos, ele é técnico, ele é treinado para poder encontrar a solução, negociador. O senhor pensou na parte mais humana da coisa, o senhor ir lá. Pronto, você agora foi no âmago da história, foi no coração da história. Eu disse: não posso deixar que isso aconteça desse jeito. Eu disse: eu vou lá. Depois que eu subir e descer, se não for, aí sobe o negociador, mas eu vou tentar. E aí eu fui e me recordo, eu não vou me esquecer nunca disso. O apartamento pequenininho, ela lá arrumando as coisas, e quando eu cheguei eu já sabia que era uma matriarca que ela mandava nos filhos e tal. Quando eu coloquei a cara na porta dela, que já tinha gente, ela disse: diga. Ela disse: eu posso falar 1 minuto com a senhora? Ela disse: quem é você? Aí eu disse: eu sou o juiz Luiz Rocha. Ela disse: e o senhor ainda tem coragem de vir aqui? Disse: tem. Aí eu disse: mas me dê, eu não vou tomar mais do que 10 minutos. Se a senhora me der 10 minutos para conversar com a senhora, eu vou conversar 10 minutos. A senhora vai me ouvir, eu saio. Ela olhou, disse: entre. Aí eu entrei. Aí o pessoal militar, o pessoal da Defesa Civil entrou e disse: olha, me faça um favor, saia todo mundo, deixa só eu e ela aqui. Aí pedi que ele saísse e comecei a conversar com ela. Disse: olha, minha decisão foi assim. Não foi uma coisa para poder prejudicar, mas assim, a senhora acha que vai dar certo a sua permanência aqui? Eu posso mandar até todo mundo embora e deixar a senhora aí. Mas a senhora que vai dar certo?
Aí saí conversando, eu interditei por isso, a senhora veja que lá embaixo estourou os fios e expliquei a ela, eu acho que não foi mais do que 10 minutos não, acho que, aliás, foi mais do que 10 minutos, só não foi muito tempo. E aí ela olhou para mim e disse, tá certo, eu vou sair. E aí chamou os filhos, disse, arrume as coisas, que a gente vai sair e tal, não sei o que. Eu disse, eu posso, não lembro o nome dela, Joana, é um nomezinho assim. Eu disse, eu posso ir embora. A senhora disse, senhora me desculpe, digo isso com meu coração. Como eu me desculpo com todos eles. O impacto social foi grande, mas eu sei, e acima de tudo, Deus sabe, que aquela decisão foi tomada para poder poupar vidas, para poder tirar aquelas vidas que estavam ali de risco, porque o risco era grande. E quando eu recebi o processo da prefeitura, colocando que eu li os relatórios, eu não tinha outro caminho. O relatório do Corpo de Bombeiros era extremamente preciso, técnico e preciso no sentido de dizer, tá aqui. Me lembro na audiência, o Coronel Aprígio, que hoje era major, eu acho que é coronel hoje, Sim. ele disse mesmo assim, disse, doutor Rocha, na mesa de audiência, o Holiday é uma tragédia anunciada. Exato. O senhor está lembrado do edifício Joelma, o senhor está lembrado do Areia edifício Branca. tal, é uma tragédia anunciada, vai Andorinha no ser Rio. fogo, e ali, depois que pegar fogo, não tem como aquela estrutura se sustentar, como o prédio raramente se sustenta, porque você distorce toda uma resistência da ferragem para Exato, dentro, e o exato. concreto sem ferragem não se segura, o prédio desce. Então, eu levei aquele processo para casa no final do dia, passei 5 dias trabalhando nele, direto, 5 dias, que teve um feriado no meio. Quando eu cheguei no meio depois dos 5 dias, eu estava com a decisão pronta, chamei todas as instituições, compartilhei a decisão com eles, principalmente com a prefeitura e o estado, porque tinha algumas obrigações que seriam deles, como eu ordenei que tivesse assistência de transporte, assistência social, abrigo para as pessoas que não tivessem para onde ir, guarda do mobiliário para poder as pessoas não perder suas coisas. Então foi uma decisão toda milimetrada para poder ser executada. E a do leilão não foi diferente. Da etapa, houve aí umas matérias esses dias, Eduardo, só para concluir, dizendo, olha, o leilão foi adiado porque o juiz não tinha designado um avaliador. Foi um equívoco, eu não contestei, não pedi espaço para me justificar. Sim. Da forma como eu estou chegando aqui, a convite seu, eu não vim como uma retranca e nem vou discutir a decisão do juiz que sentenciou o processo. Mas quando ele sentenciou o processo, a minha decisão, o leiloeiro que está nomeado foi eu que nomeei, dentro dos relacionados que o tribunal tem uma lista de técnicos Certo. disponível, leiloeiro e avaliador. Tanto o avaliador quanto o leiloeiro já foram nomeados por mim. Os atos de avaliação teve data marcada, assim como o leilão estava marcado para 28 ou foi 25 de março, que era a data para ter ocorrido o leilão do Holiday. Então eu deixei tudo pronto numa única decisão. Estava tudo dito como era feito, para que as pessoas fossem intimadas a se habilitar a parte, que é um processo importante. Quem tem sua escritura vai chegar lá, apresentar e dizer, olha, eu sou credor do apartamento número tal, assim, 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 tantos metros de construído, tá aqui a minha escritura pública. Vai ser feito um cálculo em cima do valor que tiver lá na conta judicial, prorata, ele vai ter a metragem dele e vai ter a indenização dele dada. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, como é que vai funcionar esse leilão? Vamos lá. Pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, a gente tá até com tempo curto, mas é uma pergunta importante. Esse leilão vai ser só para construtoras ou para qualquer pessoa? Olha, a princípio, as empresas em consórcio, elas têm que mostrar capacidade de solução. Não é? Eu não vi o edital, porque, como eu lhe disse, eu me distanciei do processo, tem um juiz, não é? Eu tô fora do processo, então ele siga lá com as diretrizes dele. Mas eu posso reafirmar que deixei tudo ok. Então a empresa tem que mostrar a solidez para estar ali dentro do projeto e, uma vez arrematada, ela é obrigada a pagar ou integral ou paga uma parte e parcela. A restante que é possível ser feito um parcelamento. Então, dentro desse processo, tá lá o dinheiro todo, vai para o banco. Bom, então, tá feito aqui, não importa de onde vem nem como vem a empresa A, B ou C. O dinheiro tá lá. Vem os credores... Que são os donos do apartamento. Que são os credores. Não, você tem, por exemplo, a CELP.
você tem Copesa, Sério? instituições públicas, você tem empregados que não foram pagos. Ah, tá. Entendi. Não é só os proprietários do apartamento. Todas as dívidas que o condomínio tem, aqueles passam a ser credores também. Por exemplo, as dívidas trabalhistas, ela tem prioridade, não é? Mas isso vai diminuir o quanto os proprietários vão Mas receber, eu né? não acho que isso vá simbolizar, vamos dizer assim, um prejuízo grande, não, porque o metro quadrado, mesmo da área do Holiday, que só tem um concreto hoje, é caro. É o coração de Boa Viagem ali, Eduardo. É caro. Eu sei. Então, teve pessoas que comprou ali apartamento por 30 mil reais. E tá lá na escritura que eu vi. Eu soube. Era baratinho, 15 mil, 20 mil, você comprava um kitnet ali para dentro. Veja, vamos supor que seja 10, vamos botar arredondando, 10 mil reais o metro quadrado. O apartamento tem 40 metros, um exemplo. Então ali eu teria 400 mil reais. Tá. Ok? Tá. Mas na conta que foi feita a venda por leilão, já está dentro dessa conta que tem que dar esses 400 mil reais por unidade e mais as trabalhistas, a CELP, Compesa. Não, o leilão é baseado em percentual. No primeiro evento, no primeiro leilão, ele chama, vamos dizer assim, com um valor acima de 60%. E no próximo leilão vai ser, vamos dizer assim, o maior lance, o maior valor que tiver. Então, ele tenta pegar o maior valor que pode ser dado por metro quadrado. O que é que acontece do ponto de vista prático? Não é? Do ponto de vista prático, você falou aí, 10 mil reais. Bom, 10 mil reais em tese é o preço de um apartamento construído num prédio funcionando e novo. Tá. Então você vai ter, a primeira depreciação é que não é um apartamento novo, é um prédio antigo. Já cai aqui. Que você tem, aquilo ali só tem um lugar. Porque você não tem nem mais vaso sanitário, nem janela, nem nada, só tem um concreto. Por isso que eu falei. E a estrutura. Então você vai ter que ter um preço que se compatibilize com aquilo. Feito isso, vamos lá. Dos 400 mil reais, vamos supor que seja vendido cada unidade por 200. Perfeito. Então você tem uma relação de credores, porque o benefício é que ali tem muita unidade. A CELP era quase 100 mil, acho, de energia que se devia. É muito? Não. Para o tamanho do leilão, não é. Certo. A Compesa, vamos lá que seja mais 100 mil. Vamos dizer que uma reclamação trabalhista dê 100 mil e tem 5, são mais 500. Vamos dizer que 1 milhão de dívidas seja colocado lá. Porque quem comprar do leilão, ele vai ter uma nova matrícula, porque o leilão é forma originária de aquisição. Então, quando você compra um imóvel para o leilão, você reabre uma nova matrícula e você passa dali para frente. Você não vai assumir as dívidas que tem antes. Tá, eu fico tentando imaginar, mas não consegui imaginar. Quanto é que seria um leilão? Quanto é que valeria um Holiday? A avaliação, ela vai dizer isso, porque não tem muito o que fazer a não ser em termos depreciativos, porque o metro quadrado em Boa Viagem tem tabela para isso. Você coloca a metragem... O terreno você conta pelo metro quadrado. Não, você tem o metro quadrado embaixo e você tem as lâminas. Sim. Não é? Cada lâmina daquela tem uma metragem quadrada, então você não tem só a parte da base na contagem. Vai dar um bom dinheiro. Então seria... É um quarteirão inteiro, gente. Então vamos dizer que só o terreno do prédio construído seja dos 40 metros, uns 20. Então seria 20 vezes 17. Não, é o seguinte, o terreno total, tá? Você tem o terreno total. Vamos É. supor que aquele terreno que é um quarteirão, sei lá, seja de 5 hectares. 500 metros por 500 metros. Não, Não sei se é dá só menos isso. do que isso, dá menos. Dá menos. Não, você vai calcular o seguinte, vamos fazer uma conta redonda, 100 Vá. metros quadrados. Tá. Se você tem na parte de baixo, no térreo, no chão, 100 metros quadrados, e você tem 17 lâminas em cima, Sim. você vai ter, não vai ter 100 metros quadrados, você vai ter 1.700 metros mais 100, que é 1.800 metros. Mas aí de área construída. De área Eu estou falando do terreno total. Não, mas isso, né? a conta do terreno, ela por si só, ela não é o valor. Você tem o valor das lâminas. Não, então, ali. soma uma coisa com a outra. Com Isso- certeza. Você vai ter dá um ali dinheiro tantos grande. metros quadrados. Enorme. E a gente está falando, Eduardo, de planta, de chão. Área construída, você tem que levar em consideração também paredes. Então, nesse conjunto aí, o avaliador, ele vai ter aí... O maior trabalho do avaliador não é avaliar a área construída, porque é tabela. Certo. Em Boa Viagem você tem imóvel usado, X, imóvel novo, Y. Certo. Mas ali vai ser o quê? A desvalorização, creio eu, de definir, olha, o prédio só tem isso, isso, isso. Não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. É uma construção antiga, é isso, é assim, assim. Então ele vai definir um valor. Tá. Feito isso, esse valor é o que vai servir de referência para o leiloeiro. Certo. Vamos lá, R$1 milhão, que a gente sabe que é muito superior a isso, Tá. mas R$1 milhão.
Feito isso, aí vai para o primeiro leilão. Aí o leiloeiro definiu 60% no edital, então ele vai ter que sair necessariamente acima de 600 mil. Certo. Não vai poder ser dado um lance de 300, de 400, de 500 e 99 não vai poder ser feito. 600, 601, 602, 603, Certo. até onde for. Aí vem a disputa de quem quer o prédio. Não é porque cada construtor desse, ou consórcio que se apresentar, ele vai saber o que é que ele pode fazer ali, porque eles já sabem quanto vão vender aquilo ali. Eu sou otimista, eu diria a você que se uma empresa arrematar aquilo ali, apresentar um projeto de retrofitagem, jogar aquilo no mercado, eu vou dizer uma coisa a você, em 60 dias está tudo vendido. É porque a retrofitagem vai deixar aquele prédio sendo ainda um símbolo de arquitetura, só que eles vão embaixo, naquele térreo ali, eles vão fazer ali uma área de lazer, não sei o Meu quê, amigo, olha, imagina, restaurantes, aquilo vira um hotel, comércio. aquilo vira um hotel fantástico. A gente tentou, eu conversei com o pessoal do IFAM, eu tive conversando com pessoas que tinham acesso ao IFAM, governo do estado, mas o custo para as instituições públicas, por exemplo, para concentrar várias secretarias do estado dentro de um único prédio, aquele prédio era excelente por causa da modulação das salas dele, Entendi. são pequenos ambientes, Entendi. um hotel escola. Eu tentei conversar com as pessoas sobre vários aspectos ali. Entendi. Mas hoje, o que a gente tem que apostar e tem que, vamos dizer assim, festejar é que o leilão, ele vai, se Deus quiser, ser feito, as pessoas vão ter uma indenização, ela será, eu creio, bem interessante pelo valor que elas adquiriram o imóvel, não é? Porque essas pessoas, é como eu estou lhe dizendo, teve época de se vender o apartamento ali por 15 mil reais, porque era invasão. Essas pessoas que regularizaram, que estão com sua escritura de uso capião lançada, que já estão com a matrícula lá definida, com a certidão provando que é proprietário do Registro Geral de Imóveis. Podem receber, Essas pessoas vão apresentar seu documento e vão pegar um dinheirinho que vai dar para poder ter sua nova moradia. Isso eu não tenho dúvida. Ah, vai ser no coração de Boa Viagem? Eu acho pouco provável. Porque muita gente... tirar os pobres do meio de Boa Viagem. Gente, bora pensar, não é questão de tirar o pobre ou o rico. O que a gente tirou foi as pessoas que estavam ali à mercê da morte por um grande incêndio de proporção. E vou lhe dizer. E em segundo lugar, é uma realidade, ali é um lugar que é caro o metro quadrado, custa uma fortuna. E outra, doutor, me desculpe, mas assim, a maioria ali era invasão. Era. A maioria era invasão, então tiraram pessoas que invadiram um prédio, que já está errado. O prédio fornecia risco físico para aquelas pessoas. Fora isso, risco de segurança com relação à segurança pública, tráfico, prostituição, até assassinato já teve ali dentro. Então, vamos lá. Tem toda uma repercussão, minha opinião, tá, doutor? Você pegar ali o Holiday e demolir, aqui dali, vamos supor, vira um novo Le Parc. Vamos supor, a construtora dessa pega, faz 4 torres ali, com uma área de lazer, com não sei o quê. O entorno daquilo dali é todo valorizado. Tem que se pensar nisso também. Isso. Você naturalmente expulsa, entre aspas, algumas frequências que são mais danosas à sociedade ali. Então tem todo um impacto ali, até econômico mesmo. Você valoriza o prédio do lado, você valoriza a vendinha de seus hectares. O quarteirão todo ali. Eu mandei, olha, do ano passado para cá, até janeiro, eu acho que desses últimos 2 anos, um dos grandes trabalhos foi desocupar as pessoas que estavam indo para lá, reocupar. Arrombaram o prédio novamente por trás, estavam guardando furto lá dentro. Né? Eu pedi o pessoal para fazer uma operação, o pessoal estava ali passando a noite consumindo droga, entrando dentro do prédio, eu conduzi essas pessoas à delegacia, mandei que a Polícia Militar fizesse uma abordagem junto com a Guarda Municipal. Você não imagina a engenharia, não é, de utilização de serviço público que foi feita para manter a situação como está ali. Porque se houvesse uma folga, aquilo ali tinha gerado um problema muito maior do que era antes. É que muito maior. Outras pessoas, os antigos invasores iam querer tomar. Sabe qual foi a última? A última eu vou lhe dizer. A última o pessoal estava dentro do poço do elevador, que não tem lugar para se agarrar em canto nenhum, arrancando a ferragem, os trilhos de guia dos elevadores, porque não tem mais elevador ali, não tem mais nada. Para poder ir sair, ó, teve um lá que foi filmado saindo com trilho nas costas, no meio da rua, e o pessoal filmando.
Então a última foi essa, quer dizer, o camarada lá está no 10º andar, arrancando os trilhos do elevador para poder vender no peso. E se esse cara cai, de quem é a culpa passa a ser do Estado, porque o Estado passou a ser todo aquele Pois edifício é. quando ele, Mesma coisa né? o pessoal que estava ali. Eu pedi o verdade. pessoal para sair, mandei orientar que poderia despender. Ah, a gente está debaixo da marquise, a própria marquise pode ter. E Não tinha vai ficar ninguém aí. E tinha gente que estava. Isso aí foi em 22, 23, não vou me lembrar a data certa, não. Mas, mais ou menos nesse período, tinha gente que ainda entrava lá para pegar o pedaço do prédio. O pessoal roubou privada, roubou Não tudo. ficou nada. Era um absurdo. Não ficou nada, Eduardo, não ficou nada, não Verdade. tem mais nada. Verdade. Louça sanitária, portas, janelas, foi levado tudo. Só faltou levar as paredes. Não. Infelizmente, essa foi uma realidade. Mas Ter um leilão de sucesso no Holiday com o potencial de retomar o prédio, de devolver o prédio àquela área urbana, incorporar ele à atividade urbana, devolver o prédio à função social dele, que inclusive é determinada pela Constituição, com o sentido maior de prestar uma justa indenização às pessoas que são proprietárias dos imóveis, que têm direitos ali. Eu acho que a justiça fez o seu papel. Ela encerra a sua atividade de uma maneira exemplar, porque, acredite, viu? A desocupação do prédio já foi uma referência, foi um case de sucesso que foi comentado no Brasil. Porque dali nós tiramos 3.000 pessoas sem dar um empurrão, sem fazer uma hostilidade, sem ameaças. Nós tiramos de maneira humanizada, de forma atenciosa, com toda a infraestrutura no local e sem um conflito gerado. Eu me lembro disso. Graças a Deus. Eu cobri essa saída, inclusive tinha os caminhões da prefeitura para levar as coisas das pessoas, fazer a mudança. No dia que eu fui lá falar com a senhora, eu dei uma coletiva, eu tenho uma foto, uma foto minha dando uma coletiva que alguém bateu lá de trás e depois me deu essa foto. Era muito jornalista, o pessoal de rádio, de TV, muita gente, não é? E para mim a maior felicidade é um case. Eu fui do sistema prisional, fui corregedor de presídio 5 anos, eu enfrentei uma rebelião gigante em 2015, sempre eu estava ali em contato com o pessoal da imprensa, porque eu sempre fui muito receptivo a todo mundo, nunca neguei uma entrevista a ninguém, ficava naquela pontinha do limbo da faca. Se eu cometer um erro ético aqui, que eu não poderia falar do processo, mas sempre eu dei entrevista, sempre mantive de porta aberta. E lhe digo uma coisa, na minha história, toda a trajetória minha do judiciário, eu tive várias coisas, mas o Holiday vai ficar marcado, porque ainda hoje as pessoas me abordam e dizem: o senhor não é o juiz do Holiday? Eu disse: foi. Eu vi no vídeo por aí. Quando vi o seu lança aqui, tá? Mas ficou essa marca aí. Mais uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sinto o meu dever cumprido no judiciário. O Holiday para mim foi um desafio e a gente concluiu, graças a Deus, com humanidade, com atenção social, e eu sei do esforço que eu fiz para poder levar uma decisão ou uma justiça mais efetiva para essas pessoas. Eu acho que o principal que o senhor fez aí foi mostrar uma justiça humana. Uma coisa rara. Humanizar. Porque assim, existe uma distância muito grande, até o momento que o país vive, né? Existe uma distância muito grande entre a justiça e o cidadão comum, o cidadão mediano. É sempre tipo assim, existe uma desconfiança. E assim, o processo eu acompanhei todo como repórter e realmente sempre foi muito humano o que foi feito. E assim, as pessoas tendem a lutar contra isso. Não tá assim, é feito lutar contra a morte de alguém. Não sei quem não vai morrer, não. É inevitável. Aquilo dali não era local para ninguém morar mais. Então, parabéns ao senhor. Obrigado por ter vindo. Que isso, imagina. Só elogios aqui. E espero contar com o senhor para a próxima também, doutor. Vamos sim, a gente está à disposição. Pode convidar que eu venho. Olha, se antes eu já vinha, imagine hoje que eu venho à vontade. Para mim é um prazer, assim, eu adoro comunicação. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter informação, a mídia tem que ter a liberdade de expressão e mais um percentual de tolerância depois, porque não é um trabalho fácil. Você comunicar e levar a informação, você precisa ter um pouco de tolerância e compreensão das pessoas. E eu vi muitas vezes isso, até recentemente eu tive uma imagem muito nítida disso.
Teve um repórter da parte policial que durante muito tempo sempre teve espaço comigo, vou gerar informação, preciso de uma matéria hoje do Rocha, disse, venha. Então a gente sempre estava ali e em um dado momento ele quis fazer uma crítica. E ele foi ácido e duro, uma crítica faz um ano mais ou menos, ele foi muito duro na crítica dele, mas eu respeitei. Eu acho que este país precisa entender que a liberdade de expressão não é só um componente da democracia. Ela é um componente da existência de seres humanos livres. Perfeito. Então, a imprensa precisa, a mídia, a imprensa, um blog que seja, ele precisa ser respeitado, uma fração, o comunicador precisa ele ser respeitado na sua missão, no seu propósito, e as pessoas precisam ter liberdade de se expressar. Se elas vão ser processadas por isso, porque se excederam, isso aí é um assunto entre quem falou e quem foi vítima. É um assunto a ser resolvido no âmbito particular. Se aquela colocação não é feita dentro de um horário, não é feita dentro de uma extravagância, se aquela colocação ela não é feita de uma maneira, vamos dizer assim, que alcance uma coletividade, não é? Vou dar um exemplo bem direto. Eu sou inclusicionista, eu sou da inclusão das minorias, eu sou defensor disso aí. Né? Me reconheço como negro, me reconheço de origem pobre e humilde, eu fui de favela, eu fui de escola pública, mas se atinge uma minoria, ela precisa ser examinada do ponto de vista de seu alcance. Mas na hora de dar uma informação, na hora de fazer uma crítica ao homem público, já está dizendo, se você é público, você não tem que reclamar da sua imagem. Eu recebo aí no meu perfil críticas para atorar, às vezes eu não respondo, mas eu leio. E às vezes eu vou buscar assim, um entendimento, às vezes eu vou lá, olho o perfil da pessoa para sentir por que aquela crítica. Sim. Se ela é eminentemente política, se não é. Você conhece muito bem o que eu vou deixar aqui de despedida, nossa Camaragibe, aldeia. Né? Você levantou uma bandeira pela PE27, pela estrada de Aldeia, e quando o pessoal fez um passeio de bicicleta lá para reclamar melhores condições, e eu fiz uma cobertura daquilo no meu perfil, aí cheguei e disse, olha pessoal, isso é espetacular, está se colocando a iniciativa na rua para democraticamente as pessoas opinarem, o fórum não fez aquilo por conta dele, simplesmente jogou a ideia e disse quem aderir, aderiu, quem não aderiu, não aderiu. E eu gostei daquilo, aí eu fiz a divulgação, mas os caras meteram o pau e disseram, não, mas precisa tapar o buraco antes. Eu disse, meu amigo, sonhar não custa. Vamos pensar não só na recuperação, mas na criação de uma ciclovia, porque a história era a criação da ciclovia. Então vamos pensar na recuperação da rodovia da PE27 em Aldeia, vamos pensar em mais uma faixa e vamos pensar numa ciclovia e daí vamos reivindicar por muito. Não? Por que não? Requalifica, requalifica calçada, já implanta a ciclovia de maneira segura. Por que não? Excelente. Mas às vezes as pessoas, e eu compreendo que elas precisam ser respeitadas na liberdade de expressão que elas têm. Isso. Mesmo dentro do meu perfil. Não é aberto? Então eu estou aberto ali para ouvir o que as pessoas querem dizer e debater. Importantíssimo o seu depoimento, doutor Luiz. No momento que o país passa, ou seja, vejam vocês, a gente não pode rotular uma coisa como única. Estou vendo um juiz aqui. 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. E ele tem a plena consciência do que é. Logicamente, existem limites. Eu não posso chegar aqui e ofender a pessoa. Mas ele entende o que é e respeita o que é a liberdade de expressão e os pensamentos diferentes. Então, não são todos, tá, gente? Vamos parar de rotular. Policial não presta. Juiz não presta. A generalização, ela... Toda generalização é burra. Essa é a verdade. Ela é equivocada demais. Toda generalização, ela oculta as individualidades e é nas individualidades que a gente pode conhecer as qualidades. Agora ele foi forte, viu? Tá vendo? Até um juiz está reconhecendo que você está um filósofo, rapaz. Você está vendo como são as coisas? Esse rapaz aqui é brilhante. Mas é mesmo, viu? Mas foi excelente, excelente. Vamos para frente, obrigado, tem muita coisa para fazer. Obrigado. De nada, meu querido. Um abraço, Eduardo. Eu já sabia. Alvinho, o grilo da notícia, muito obrigado por hoje. Estendemos um pouco o horário porque um convidado fez por onde. Só elogios aqui. Gente, muito obrigado. Amanhã às 11 a gente volta. Cheiro no coração.